nome é Dinan. Olá pessoal, meu nome é Thiago. Olá pessoal, meu nome é Danilo. E este é o seu programa Escola da Graça. Escola da Graça. Escola da Graça. Com o tema de hoje... Tema Confiando em Mentiras. Confiando em Mentiras. 1º de abril. Fábulas. 1º de abril. Confiando em Mentiras. A historinha do Pinóquio. É fácil confiar em mentiras, né? É mais fácil acreditar em mentira do que em verdade. Eu acho. É verdade. É verdade? É verdade. Ou é mentira? É uma mentirinha. Porque, falando aqui então, continuando a história de ontem, né, de Ananias, por que então o povo confiou na historinha de Ananias e ao invés de confiar na história de Jeremias, que era a história com H, a história real? Comodismo, por ser mais fácil de aceitar, por ser uma mensagem que eles já queriam ouvir. Né? Aquele sermão quando você fala, esse sermão foi bom. Esse foi bom. Esse foi bom. Por que foi bom? Aí você até cutuca assim, fala, serviu pra aquele ali. Esse aí. Exatamente. Sabe assim, não que não deva pregar isso, mas eu acho que tem que pregar. Mas sabe aquele sermão, quando fala de carne de porco e fala de sábado? Uhum. Pra que serve um sermão desse, geralmente? Pra massagear o ego, né? Tá vendo? Eu sempre falei. Aí vem uma visita que vem com você e fala, tá vendo aí, ó? É assim, aí eu já faço. Faz 20 anos que eu faço isso e tal. Então assim, massageia o ego quando é uma mensagem que você gosta dela. Uhum. Você já tá acostumado e que você já faz aquilo. Então é algo legal. Mas aí quando vem um negócio que você tem que amar o mendigo, você tem que amar o seu inimigo, a mensagem você fica meio estranho, né? Nossa, é meio estranho. Ixi, esse cara é muito radical, meio... acho que é besteira. Não é pra que tanto. falando. Não, também não é assim, né? Vamos, né? É bem isso. É por isso que é mais fácil acreditar quando algo é mentira. Porque é assim, não mentira. Quando é algo que é mais voltado somente para graça, não precisa fazer muita coisa, é muito mais fácil você crer nisso, mesmo que isso não venha de Deus. Certo? O povo ali não estava querendo saber se era de Deus ou não. O povo queria saber de ouvir aquilo que eles queriam ouvir. Uhum. Certo? E foi só naquela época isso. Você acha que tem alguma coisa assim para os dias de hoje relacionado a isso também? Tem algum alerta da Bíblia que hoje seria assim ou não? Como é? Olha, eu diria assim, qual é o príncipe do mundo? É justamente Satanás, né? E já desde o começo da criação, como a gente até falou uns dias atrás, o próprio Satanás, em forma de serpente, enganou a Eva, que era uma mulher santa e que não tinha pecados. E Satanás ele era tão bom nisso que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos para, junto com eles, se rebelarem contra Jesus, né? E tem gente que acha que no fim dos tempos não vai ser enganado, né? Exatamente. Que acha que vai ser um espertão. enganinho de... Vai vir lá, tal, o anjinho lá do céu. Vai... Não, só esperar o decreto dominical, que aí eu me resolvo com a igreja e tudo mais. Só que, basicamente, a gente está sendo rodeado por Satanás como um leão mesmo, que está ao nosso redor só esperando. E direto, a gente pode ver na cultura do mundo, tudo sendo bombardeado. As músicas, hoje em dia, tudo fala assim, temos que seguir o nosso coração. Enquanto que o que a Bíblia nos ensina é justamente o contrário, o coração é enganoso. E várias outras coisas acontecem que vão provando que estamos sendo enganados diariamente. E tem na Bíblia, né, tem um alerta de como seria os tempos de hoje, né, em relação à mentira, em relação à verdade, certo? 2 Timóteo ali no capítulo 4, versículo 3 e 4. 4, 3 e 4. Versículo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Tem versão que fala fábulas. Eles vão se ajuntar de falsos mestres, pessoas que estarão ensinando. Mestres é o quê? Pode ser pastores, pode ser sacerdotes, professores, né? Ensinando as pessoas o quê? Aquilo, fábulas, mentiras, algo que... Porque eles não vão suportar ouvir a verdade. Eles vão querer ouvir aquilo que eles querem ouvir. Algo que vai massagear o ego deles. Sobre criação, né? Porque você não veio de um criador, é um processo evolutivo, e isso vem sendo implantado nas crianças desde pequenininho na escola. Exatamente. Né? Que é através da evolução. E aí a criança ela vai crescendo com aquilo, ela está acreditando naquela fábula, né?
É mais fácil ela aceitar a mentira, né? Ela tá vivendo aquela mentira ali, né? E o fato de se ela não tem um criador, se ela veio do nada, assim, então ela não tem também que se subjugar a ninguém. Ela não merece, sabe assim, ela não tem que adorar ninguém, ela não tem que seguir normas e leis de ninguém, porque ela é uma pessoa livre, ela surgiu do nada. Ah, quem te criou? Ninguém. Eu simplesmente surgi aí. Eu respondo pelos meus atos, Sim. eu sou o dono do meu destino, tudo depende de mim, eu posso ser o que eu quiser, a força do pensamento e outras doutrinas que a gente vê por aí. E, Tiago, isso aí é tão grave que a gente vê na história que Ananias, pelo fato de ter mentido, morreu, mas que as pessoas que acreditaram nele também foram punidas, né? E hoje a gente vê que existem certas situações de líderes, até mesmo religiosos, que acabam implantando mentiras na mente das pessoas. E a gente fala assim, mas esse cara aí ele vai pagar, né? Ele vai ser punido por isso, porque ele está mentindo. Só que a gente esquece que as pessoas que seguem esses líderes vão pagar junto, entendeu? É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente nós que somos cristãos, não é porque o seu bispo está falando, não é porque o padre está falando, ou o seu pastor está falando, ou porque a gente aqui está falando. Não, né? Não é por isso. Você precisa ter discernimento das coisas, você precisa buscar por si mesmo, você tem que ter vontade, ir na Bíblia, consultar, será que é isso mesmo que estão falando? Estão falando de Jeremias. Porque se a pessoa fala um negócio pra você que já é algo que você pratica de repente, eu já faço isso, que bom, né? Então já tá ótimo. Tá tranquilo, entendeu? Tá fácil. A mentira, ela é mais fácil de aceitar. Não que o que você faz é mentira, lógico. Tem coisas que você faz que com certeza procede de Deus mesmo. Mas será que tudo é de Deus? Você tem que analisar, né? Você tem que parar, procurar na Bíblia, estudar, para pedir a orientação de Deus para ver se realmente é a vontade de Deus. Não é porque o seu bispo falou, porque o seu papa falou, porque o seu padre falou, porque o pastor falou que é o correto. Quem tem que descobrir se é o correto é você buscando nas Escrituras. E é o que fala na Bíblia, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Desse contexto aqui do mundo, que, hoje tem religião para todo gosto. Entendeu? Eu quero uma religião, mas eu tenho isso que eu faço, que eu não gostaria de deixar de fazer. Tudo bem, vai ter uma religião que se encaixa no seu perfil. Mas e aí? A gente tem que tomar esse cuidado até com que os nossos líderes espirituais estão pregando. Muitas vezes a gente está na igreja lá, sábado de manhã, a gente senta, vem um pregador, começa a falar um monte de coisa e a gente fica, legal, o cara está falando, é isso mesmo. Mas a gente às vezes não está nem questionando o que está sendo falado para a gente, mesmo dentro do nosso ambiente da igreja. Muitas vezes absurdos são pregados. Exatamente. Muita gente, eu já ouvi alguns absurdos, gente falando ali do púlpito. Como é que pode falar isso? Como é que ele entendeu isso? Quem colocou esse cara lá? E assim, aí tem gente que está ouvindo ali, que não vai procurar e vai crer nisso. Eu já vi pastor citando versículo da Bíblia que não era o versículo, mas para ver se as pessoas estavam prestando atenção. Sim. Ele falou um versículo e começou a ler e não tinha nada a ver com o assunto. Para ver se as pessoas ali iam chamar a atenção. Você está lendo o versículo errado. Ninguém... Não, até que teve um outro, mas a maioria estava ali. Você foi o cara que... Não, eu também achei que estava. Você caiu também no ponto do Também caí. Não, mas por isso que é importante a gente consultar quando eles falam, né? Não é... porque eu vou procurar na Bíblia, ele já está lendo lá, por que eu vou procurar? Não é assim, gente. Vocês têm que procurar, vocês têm que olhar. A salvação de vocês está em jogo, né? Às vezes ele está falando uma coisa que não condiz, não porque ele quer implantar um mal, mas porque ele é ser humano também. Ou né? então está usando um texto ali que ele está lendo mesmo, mas às vezes você lê pelo menos um texto antes, um texto depois, vê o contexto, porque às vezes o cara está tirando um texto de um contexto que não tem nada a ver. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, eu posso muito bem pegar esse texto, só o texto de Ananias, e falar, olha aqui, Deus prometeu que em 2 anos ia tirar o povo de lá. E cadê que o povo saiu? Peraí, mas olha o contexto. Era uma mentira aquilo. Entendeu? Eu posso pegar só aquele versinho de Ananias e pregar sobre isso e falar, tá vendo? Deus não fez. Mas depois Deus fala que não era isso que iria acontecer. Entendeu? Então, assim, você tem que entender o contexto do que está sendo dito as coisas, né? Sim. Acho que fica uma lição aqui para que a gente possa não ser extremamente passivo na questão de como recebemos a palavra de Deus, que possamos também ter
um senso investigativo, que a gente possa também buscar não só a comunhão, assim, os outros fazem a comunhão e a gente recebe isso pra gente. Que a gente possa também ter essa comunhão, buscar o conhecimento da palavra de Deus, praticar a leitura, para que não sejamos enganados facilmente. É isso aí. Isso aí, então. Bom, então até amanhã e nos vemos em mais um estudo da lição. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.